Chegou a hora da gente conversar sobre um dos assuntos que vocês mais me pedem, que é para eu falar com vocês sobre a minha experiência como estilista freelancer, como profissional freelancer, porque vocês têm muita curiosidade e fazem várias perguntas em relação a isso, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Experiência profissional é sempre bacana da gente trocar, porque muito da minha experiência pode servir para vocês. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a minha experiência. Muitas pessoas vão ter pontos de vista diferentes em relação a esse assunto, e aqui eu tô pra falar sobre o meu ponto de vista e mais algumas dicas que eu acho que podem servir pra vocês. E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida que eu não fale nesse vídeo, vocês podem deixar aqui nos comentários. Combinado? A minha história, como a de vários profissionais freelancers, não começou como freelancer. Eu não fui freelancer de cara, assim. Tem algumas profissões que até pedem que você seja freelance logo de cara, como fotógrafo, produtor de moda, stylist, mas estilista eu queria também ter uma bagagem antes e eu nunca quis ser freelance de cara, sabe? Eu queria fazer carreira numa empresa, assim. Essa coisa do freelance foi vindo na minha vida aos poucos. Então foi bom porque eu adquiri experiência onde eu trabalhava e fiz um networking bacana justamente para poder ser freelance depois. Então eu trabalhava com carteira assinada, tudo bonitinho, comecei a fazer vários contatos, né, dentro da própria empresa, assim, com fornecedor, cliente, tudo mais. A gente começa a conversar com as pessoas e as pessoas começam a ver o seu trabalho. Aí as pessoas conseguem também ter alguma referência sua, sabe? Ah, fulano trabalhou em tal marca, então é bacana de contratar ele e tudo mais. Então a experiência que eu tive de trabalho antes me possibilitou muito trabalhar com esses clientes freelancers, né, depois. E por que que eu quis então virar um profissional freelancer, né? Eu tava trabalhando como estilista na NK e aí eu comecei o blog, comecei o canal. Isso tava me tomando muito tempo de fim de semana. E mesmo que ele não tivesse bombando e tudo mais, é um tempo que você dedica, sabe, pra produzir conteúdo. Então eu queria ter um trabalho durante alguns dias da semana pra conseguir me dedicar também aos meus projetos. Mas o meu foco, quando eu fui buscar esse tipo de trabalho, foi ter mais flexibilidade de horário e mais liberdade, né, de você talvez conseguir trabalhar com marcas que você se identificasse mais e tudo mais. E essa coisa também de conhecer pessoas novas, de desafios constantes, porque cada cliente é diferente, então você acaba aprendendo às vezes muito mais como freelancer do que numa empresa, onde você acaba tendo uma rotina quase sempre a mesma sempre, sabe? Então isso me motivou muito a buscar esse tipo de trabalho. E no final de 2015 foi quando eu saí da carteira assinada, da empresa, e virei estilista freelance, consultora para marcas, assim, freelance. E aí o que foi muito importante para mim, eu saí com um cliente fixo, um contrato bacana, onde a gente tinha uma continuidade de trabalho. Então eu não saí da empresa onde eu estava para procurar clientes depois, eu saí já com alguma coisa planejada. Isso para mim fez total diferença. Muitas pessoas esperam essa oportunidade de ter um cliente com um contrato bacana para virar freelancing. E isso para mim foi bastante essencial mesmo, porque a questão da grana acaba pesando bastante, né? Se você vai virar freelancer, né? Porque tem essa inconstância de trabalho. Então isso pra mim foi muito importante. E como que eu consegui esse primeiro cliente, né? Que é o que muitas pessoas perguntam, Bruna, mas como que eu vou conseguir um primeiro cliente e tudo mais? Foi proveniente de onde eu trabalhava, eu já conhecia as donas da marca de lá. E aí eu comecei o blog. O blog, gente, é a minha grande vitrine, o blog e o canal. Às vezes as pessoas vêm me perguntar, você ganha dinheiro com o blog, com o canal? E eu falo, ganho, porque é minha vitrine. As pessoas me contratam pelo que elas veem também no meu blog, no canal, que elas veem que eu tenho algum conhecimento que pode agregar na marca ou na empresa delas, enfim. Então foi a junção de eu já ter conhecido elas de algum lugar e elas saberem também onde eu já tinha trabalhado, né? Conhecer o meu profissionalismo de certa forma, porque eu já tinha tido contato com elas. E o blog, que elas viram que eu conhecia algumas coisas que elas não sabiam que eu conhecia. E aí, unindo essas duas coisas, eu consegui esse primeiro cliente. Então é muito importante você ter uma vitrine do seu trabalho. Seja um blog, portfólio online, canal no YouTube. O que você puder fazer para o maior número de pessoas conseguir te acessar, melhor, certo? Porque quando você é um profissional freelance, você vende um produto
que na verdade é o seu serviço, onde você tem que mostrar que você tem um conhecimento específico, seja proveniente da sua experiência profissional, ou seja de cursos aqui no Brasil ou lá fora, para você falar que você tem um diferencial e mostrar que você pode agregar para aquela empresa. Aquela empresa só vai te contratar se ela vê que você pode fazer alguma coisa, a empresa crescer de certa forma, porque é isso que eles querem, né? Que você agregue e faça a empresa crescer. E aí muitos de vocês vêm me perguntar também como calcular o preço do seu serviço, como calcular o preço de fazer uma coleção, de fazer ficha técnica, fazer molde, costurar para fora, qual que é o preço que você precisa calcular. A gente precisa entender que quando você é um estilista freelance, você não tem os benefícios da CLT. Então você não vai ter mais o seu FGTS lá, você não vai ter férias remuneradas ou qualquer feriado remunerado e tudo mais. Eu já trabalhei muito em feriado também, justamente por causa disso. Então assim, esquece esses benefícios, vale transporte, vale alimentação, plano de saúde. Todos esses benefícios você não vai ter, então você vai ter que buscar tudo isso por fora. E isso você também vai ter que incluir no seu preço, fora o seu trabalho mesmo, suas horas de trabalho. Por isso que contratar um profissional freelance não vai ser o mesmo de contratar um profissional da CLT, você não vai ganhar a mesma coisa. A empresa vai até pagar menos porque não vai ter imposto sobre o seu trabalho, porque você é freelance. Mas pra você, você vai receber um pouco a mais, mas você tem que entender que não é a mais que você está recebendo. Você tem tudo isso que você deixa de lado quando você é um trabalhador autônomo, certo? Que é autônomo e freelance é a mesma coisa. Então, você precisa calcular toda essa parte que você não vai ter mais. Aí você pega as suas horas de trabalho, você pode ter como base ou o seu trabalho anterior, ou pesquisar na internet um salário médio do profissional que você é, seja estilista júnior, estilista, modelista, costureira. Você pega um salário médio, divide pelo tanto de horas que você vai trabalhar naquele projeto e aí você estipula o valor. O que eu quero deixar muito claro aqui pra vocês é que vocês nunca vão trabalhar só aquele período de horas. E isso é muito importante porque às vezes a gente acaba calculando errado o valor justamente por isso. Você vai trabalhar 2 dias da semana naquela marca. Só que você não vai trabalhar só 2 dias da semana, você tem toda a pesquisa que você faz na sua casa para já apresentar algum trabalho lá. Tem toda a parte que você começa a se estruturar no seu dia a dia para fazer aquele trabalho para aquela marca, o trabalho de pesquisa, de material, seja o que for. Então você não pode se basear só nas horas que você está trabalhando de fato, manualmente naquele trabalho ou fisicamente, seja o que for. Você tem que levar em conta todo o projeto, toda a sua dedicação ao projeto. Isso é muito importante. Você tem que pensar em quantas horas você vai dedicar naquilo. Não é porque você vai fazer uma reunião de 1 hora com o dono da empresa para apresentar um projeto, você só vai cobrar pelaquela 1 hora. Você vai cobrar por tudo que você já fez antes. Fora isso, tem mais uma coisa para você pensar no seu preço, que é o seu material de trabalho. Eu, quando trabalhava como estilista freelance, por exemplo, num lugar, eu levava o meu notebook onde eu tinha Photoshop e Illustrator, que era o material que eu precisava para trabalhar. E aquela empresa não pagava para mim o que eu pagava para ter aqueles softwares. Então você precisa incluir no seu preço aquele preço também, porque aquela empresa de certa forma está utilizando também do seu trabalho, que faz parte desse combo de material, entendeu? Então, seu notebook, se você for levar, software específico, a câmera, se você for fotógrafo, todo o seu material de trabalho precisa estar incluso. Porque se der alguma bosta também com o seu material de trabalho, quem vai arcar é você, não é a empresa, né? Então você pensa bem nesses aspectos para formar o seu preço. Seu preço pode ser pelo projeto fechado, né? Ah, eu vou desenhar uma coleção, então com X peças é tanto. Ah não, eu cobro por hora, eu cobro por dia. É você que vai ver qual que é o formato que vai se adequar melhor ao seu trabalho, certo? E o trabalho freelancer autônomo pode acontecer tanto home office, em casa, quanto no escritório da marca, da empresa e tudo mais. Depende muito do profissional que você é. Se você, por exemplo, desenha estampas, você pode muito bem desenhar as estampas na sua casa, fazer todo o trabalho na sua casa e depois só apresentar para a marca. Se você é uma modelista, você também pode fazer os moldes na sua casa e depois ir até a empresa para fazer prova de roupa, algum ajuste necessário. Você consegue adequar e misturar os dois. Eu, como estilista freelancer, eu ficava na empresa. Todas as marcas que eu trabalhei, eu fiquei na empresa a maior parte dos dias, assim. Eu só fazia em casa algumas fichas técnicas quando necessário.
mas a maior parte das vezes eu tava na empresa porque tem toda uma equipe que também dependia de mim, sabe? A peça ficava pronta, tinha que aprovar ou não, escolher tecido junto com as donas, junto com o resto da equipe. Então era bastante trabalho que eu precisava estar em loco lá. Então existem esses dois tipos de trabalhos freelancers. Muitos designers também trabalham em casa, fazem home office. Eu, como freelancer, eu não fiz muito home office, tá? É mais nos meus projetos mesmo que eu trabalho em casa. Então essa era uma dúvida que também vocês me perguntavam. E é isso, você pode trabalhar tanto na marca em si, quanto no escritório, né? Quanto em casa, mas isso vai depender do profissional e do tipo de serviço que você vai realizar. Tá bom, Bruna, então eu já entendi. Mas e a partir disso, como que eu atraio mais clientes? Eu tenho 3 dicas muito fáceis, muito básicas, na verdade, e muito certeiras sobre isso, tá bom? A primeira é expor o seu trabalho. Como eu já tinha falado antes, você precisa de uma vitrine. Então colocar o seu currículo em algum site de buscas, de esses carreira fashion, Cato, tudo mais. Expor o seu trabalho para os clientes de alguma forma, ou as outras maneiras que a gente já tinha falado antes. 2, trabalhando bem. Todos os clientes que eu tive até hoje foram recomendações uns dos outros, com profissionais que eu tive contato nesses outros trabalhos. Sempre foi indicação, porque eu fazia um bom trabalho. Eu conseguia entender o que a empresa esperava de mim e conseguia dar isso pra ela. Então, como as pessoas enxergavam isso, elas sempre me indicavam. Então, você trabalhando bem, entregando as coisas no prazo correto, tratando todo mundo bem, conhecendo o que você tá fazendo de fato, as pessoas acabam te indicando. Isso é muito importante. Então, assim, se você fizer isso tudo muito direitinho, eu acho que não falta trabalho. Eu vejo muita gente freelance que fala assim: Bru, desculpa, eu não posso pegar esse job. Porque assim, quem trabalha direitinho não falta trabalho mesmo, tá? É uma dica mega importante pra você. E a terceira dica é: entre em contato diretamente com quem você quer trabalhar. Ah, eu queria trabalhar muito na marca X, mas como que eu faço, não sei o que. Liga lá na marca, pergunta se eles estão precisando de algum profissional, se você pode encaminhar o seu currículo para eles, que você está fazendo esse trabalho freelance. Às vezes algum funcionário sai de férias, por exemplo, e eles precisam de alguém para cobrir, eles podem te chamar. Então se disponha para a marca, sabe? Entre em contato com quem você quer trabalhar, com quem você sonha em trabalhar, e fala: olha, estou disposto a trabalhar com vocês, gostaria muito de trabalhar com vocês. Esses são os serviços que eu presto, corre atrás. Entendeu? Não fica parado, o cliente não vai cair assim do céu do nada. Precisa dar aquela corridinha, aquela esforçada pra conseguir, certo? Então, essas 3 dicas, gente, são muito básicas, muito fáceis de fazer, na verdade. E assim, se você fizer isso muito bem, não vai te faltar cliente, eu acho. E não vai te faltar trabalho de qualidade, que isso é importante também. Outro ponto que eu queria falar com vocês é sobre a legalização do freelance. Quando eu comecei a ser freelance, eu fiz o MEI, que é o microempreendedor individual. Eu tinha um CNPJ, precisava emitir nota. Então, assim, conversa com o contador, vê qual que é a sua necessidade, quanto que você vai ganhar por job, se precisa ser uma classificação acima do MEI, alguma coisa assim. Mas fica dentro da legalização. Não trabalhe sem nenhum resguardo, sabe? Porque se você tem um CNPJ, você pode fazer um contrato. E esse contrato, de certa forma, pode te proteger de algumas coisas. Então é importante você também cuidar um pouco dessa parte burocrática, imposto de renda, sem contratar alguém bem específico bem pra fazer, porque também é mais complicadinho. Então, assim, cuidar dessa parte burocrática também faz parte do freelancer. Por isso que eu falo que não é só aquelas horas ali que você vai dedicar. Tem toda essa parte burocrática que você também vai cuidar. E aí vai ser uma experiência a mais que você vai ter. Mas, Bruna, então por que você não é mais freelancer, né? O que aconteceu? Eu comecei freelance com um cliente, pegava algumas coisinhas de vez em quando. Aí eu passei a ter 2 grandes clientes. E quando eu passei a ter 2 grandes clientes, foi quando eu tinha praticamente a semana inteira preenchida. Não conseguia dar atenção para os meus projetos. Foi quando eu dei, inclusive, a pausa aqui no canal, no blog, em tudo. Que eu precisava entender tudo que estava acontecendo comigo. E foi quando eu falei: não, então se eu vou me dedicar, eu vou me dedicar. E foi quando eu comecei a planejar a minha saída dessa coisa freelance de ter clientes fixos
pra coisas mais de projeto mesmo. Então eu vou, faço um projeto, finalizo e cai fora. Porque aí sim, essa flexibilidade, essa liberdade faz com que eu me concentre mais nos meus projetos, tanto no brechó, quanto aqui no canal, quanto na minha marca e tudo mais, que já é difícil cuidar de tanta coisa. Imagina cuidar de tanta coisa e mais a preocupação com outras marcas, essa preocupação constante, né? Então foi por isso que eu parei. Eu pego agora pequenos projetos, porque assim eu consigo me concentrar melhor nas minhas coisas mesmo. Porque eu também investi, né, gente? Então não pode investir e deixar assim jogado. Tem que se dedicar também pra fazer a coisa dar certo. Certo? Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, podem deixar aqui embaixo. Eu tô planejando um vídeo também sobre home office, porque vocês também estão me perguntando bastante. Então se vocês já quiserem deixar as dúvidas em relação a esse assunto, também podem deixar aqui. Eu espero ter ajudado vocês de certa forma. Essa é a minha experiência profissional. Outros estilistas e profissionais freelancers vão ter outras opiniões e histórias em relação a isso, mas comigo deu bastante certo e eu teria continuado se eu não quisesse focar nos meus projetos pessoais mesmo. Então se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei, é super, super importante aqui pro canal, de verdade. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ser importante ouvir essa história, que a pessoa não seja do mercado da moda, mas essas dicas para profissionais freelancers são muito importantes, certo? E aí se inscreve aqui no canal também, joga no grupo do WhatsApp, chama todo mundo, que a gente tá atingindo 5 mil inscritos, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigada, um beijo e até a próxima.